Olá, a paz do Senhor Jesus. Estou mais uma vez gravando este vídeo, trazendo aqui uma mensagem da Palavra de Deus. Esta mensagem ela será postada posteriormente na página Caminho com Deus, no Facebook, a qual eu já convido você, meu amigo, você que está assistindo, você que vai assistir posteriormente esta mensagem, para compartilhar, para me ajudar a divulgar esta mensagem, para me ajudar a propagar estes canais e assim ser um cooperador, ser um contribuinte comigo para transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Esta mensagem ela é transmitida pelo Instagram e ao mesmo tempo é transmitida para a página Caminho com Deus no Facebook. Então participe comigo. Você pode participar através do Messenger e deixando lá a sua ideia, deixando a sua opinião, sugestões, que posteriormente será lida, será estudada e então será colocado em pauta as ideias melhores. Nesta tarde, eu vou estar lendo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, está escrito assim: E então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos. Porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor. Não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Pois o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todas as ações na balança. O arco do forte está quebrado, mas os fracos são cingidos de forças. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra. Assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força a seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá para a sua casa, mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Está aqui uma mensagem que é bastante conhecida, porém, a cada dia uma mensagem que se renova. Porque cada vez que paramos para observar, para
pesquisar, para se informar acerca da palavra de Deus, algo novo Deus nos revelará. Quando lemos os livros do profeta Samuel, entendendo nós aqui que o profeta Samuel ele escreve 2 livros. Os livros do profeta Samuel, quando lemos e damos a ele o seu devido valor, a sua devida reverência, vamos ver que os livros do profeta Samuel é a revelação de Deus. Vamos ver Deus, o Senhor, o Deus onipotente, conduzindo a história, conduzindo todos os planos que ele mesmo projetou para que culminasse naquilo que ele tinha projetado, que ele tinha planejado. Vamos ver a ação de Deus para levar a história, para conduzir a história, para que no final ficasse somente aquilo que ele havia dito que seria. Vamos ver na história que muitos homens maus se levantaram tentando parar os planos de Deus, tentando parar os projetos de Deus, tentando deter aqueles os quais Deus tinha planos com eles, tinha projeto com a vida deles. Mas vamos ver Deus guardando, conduzindo, livrando, sustentando, provendo, para que assim fosse até o fim e o nome de Deus fosse glorificado na vida de cada um deles. Então, meu amigo, aqui eu convido você a vir a meditar comigo. Eu convido você, meu amigo, a entrar nessa mensagem comigo, a participar aqui comigo e começar a raciocinar. Estava aquele tempo a nação israelita em verdadeiro retrocesso. Estava a nação israelita toda caída, toda distanciada de Deus, estava a corrupção generalizada, porque os seus líderes eram corruptos. Estavam ali aquela nação por inteiro sofrendo grandes dores pela corrupção dos seus líderes. O sacerdote, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote Eli, pai dos sacerdotes Ofni e Finéia, era homem que deixava as coisas correrem à solta à vontade. E mesmo Deus exortando, mesmo Deus alertando, mas eles não tentaram o seu coração para obedecer à vontade e os planos de Deus. Então Deus, o Senhor, ele olha para uma mulher. Ele vê em uma terra longe dali, distante de Jerusalém, distante de Ramá, uma mulher estéril. Uma mulher que, não obstante ela não poder gerar filhos, era uma mulher que estava em um estado de humilhação, que já lhe causava dores íntimas na alma, porque aquela que estava ali a seu lado zombava, humilhava, com palavras que lhes causavam dores. Mas vamos ver escrito que Ana não contendeu com Penina, Ana não agrediu Penina, não. Ana se pôs a buscar o favor de Deus. Ana se pôs a buscar o milagre de Deus. Ana se colocou na posição de serva de Deus, de reconhecer que Deus poderia mudar o cenário da história da vida dela.
vamos ver que Ana, quando foi com o seu esposo para fazer sacrifício ao Senhor, a Bíblia vai nos falar que ela se derramou perante o Senhor. Que Ana se prostrou diante de Deus, do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E começou a orar de modo que já não mais ouvia-se palavras, mas apenas via o mover dos seus lábios. De modo que o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, a confundiu com alguém que estivesse embriagada. Tamanha dor era a dor de Ana que ela não conseguia mais exprimir palavras, ela não conseguia mais expressar-se, ela não conseguia mais levantar a voz em clamor, então somente em espírito ela clamava. Somente lágrimas derramavam dos seus olhos e Deus, o Senhor, a contemplar a aflição, a angústia daquela mulher. Então Deus usa a história daquela mulher para dar a Israel, a nação escolhida e eleita de Deus, um novo tempo, uma nova história, uma nova vida, uma nova oportunidade de vencer, de se levantar. Aqui eu já quero começar a transmitir um pouco da palavra que Deus propôs ao meu coração nesta tarde. Deus, o Senhor, Ele usa daquilo ou daqueles os quais nem imaginamos que Ele possa usar, que Ele vai levantar como um instrumento para abençoar, para escrever um novo capítulo da nossa história, um capítulo de alegria, um capítulo de paz na nossa história. Muitas vezes esperamos que venha à nossa casa um profeta que vem com palavras bonitas, que vem com manifestação de poder, e muitas vezes Deus quer usar aqueles os quais nem pensamos, nem imaginamos para nos abençoar, para nos dar vitória, para nos ajudar a começar um novo capítulo. Muitas vezes vivemos em nossas vidas dias de dores, de aflições, de angústias, de incertezas. Mas Deus, o Senhor, Ele já tem ao nosso lado uma porta de escape. Deus, Ele não dá a luta sem dar com ela a porta de escape. O grande problema é que nós, pelo desespero, pela aflição, pela insegurança e muitas das vezes pela falta de fé, olhamos somente para a tempestade que se levantou e quer engolir e quer tragar o barco. Mas nos esquecemos que Deus, o Senhor, é Ele quem rege todas as coisas. É Ele quem dirige, é Ele quem coordena toda a terra, todo o universo, toda a humanidade. Então Deus, o Senhor, Ele está no controle de toda e qualquer situação. Basta nos aquietarmos, basta nos acalmarmos, basta observar, e então logo vamos entender que Deus, o Senhor, Ele está regendo, Ele está controlando a situação. Porque vamos falar aqui uma verdade. Quem iria imaginar que Ana, a estéril, depois de muitos e muitos anos de casada, fosse ter um filho? Quem imaginava que seria possível uma mulher reconhecidamente estéril pela sociedade fosse ter um filho? Tudo isso é muito impactante, porque ver uma estéril, ver uma improbabilidade, ver aquilo que verdadeiramente é uma utopia,
tornar-se real, é algo que vem impactar o íntimo da nossa alma. Então, meu amigo, eu quero convidar a você a meditar na mensagem desta tarde. Eu quero convidar a você a raciocinar comigo aqui os grandes planos que Deus, o Senhor, tem em sua vida. Os grandes planos que Deus, o Senhor, quer realizar em sua vida. Os grandes projetos que Deus, o Senhor, quer fazer, quer concluir em sua vida. Mas eu quero que você entenda que Deus, o Senhor, Ele não vai usar de grandes personalidades, de grandes nomes, para te entregar nas suas mãos as bênçãos que Ele tem reservada para você, os projetos que Ele quer concluir na sua vida. Você precisa entender que Deus, o Senhor, Ele não está limitado ao espaço-tempo. Ele é Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é quem estabelece os limites, mas Ele não tem limite. O que é impossível, Ele faz surgir e tornar-se real. A improbabilidade, Ele faz verdadeiramente acontecer diante dos seus olhos, porque Ele tem poder para fazê-lo. Ele deseja fazê-lo em sua vida. Ele deseja transformar a sua vida em um novo amanhecer, em uma nova vida, em uma nova realidade. Mas você precisa entender, meu amigo, que Deus, o Senhor, Ele não está limitado como é limitado a minha vida e a sua vida, o meu pensamento e o seu pensamento, a minha visão e a sua visão. Porque você olha para as coisas aqui e agora. Quando olhamos e observamos algo, observamos o momento, o cenário que nos envolve momentaneamente. Mas Deus, o Senhor, Ele vê além disso. Ele vê o seu porvir. Os dias posteriores a este está sendo já planejado, projetado por Ele. Assim como Ana confiou no Senhor, esperou no Senhor, aguardou o agir de Deus, se prostrou ante o Senhor e buscou o milagre. Eu te convido também, meu amigo, a fazer a mesma coisa nesta tarde. Porque Deus, o Senhor, quer fazer coisas grandiosas, poderosas, maravilhosas em sua vida. Mas você precisa entender que o modo de Deus trabalhar não é o modo dos pensamentos humanos, não é com a visão humana, não é com o entendimento humano. Quando o povo de Israel estava corrompido, seus líderes estavam corrompidos, estavam fazendo tudo que desagradavam a Deus. O que Deus fez? Deus poderia ter levantado tantos homens e mulheres que haviam ali em Israel na época. Mas Deus fez algo muito melhor. Ele pegou uma estéril, uma mulher que não podia ter filho. Mudou todo o organismo dela. Fez com que ela gerasse um filho. Que ela tivesse um filho. E este filho fosse criado desde a sua tenra infância dentro da casa de Deus. E então ali, Samuel, dentro da casa de Deus, fora guiado, fora conduzido, fora instruído pelo próprio Deus. Ele cresceu no seu dia a dia, tendo comunhão, tendo convivência, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a orientação de Deus, cumprindo aquilo que era o plano de Deus. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus realiza. Você quer ver uma outra situação? Vamos voltar um pouco na história. Vamos lá para Abraão, lá na Mesopotâmia antiga. Estava um mundo corrompido. Estava
o mundo todo distanciado de Deus. Então Deus decide criar para si, gerar para si uma nação. Deus poderia muito bem trabalhar na vida daquela época que já existiam ali os filisteus, os cananeus, os amorreus e todos aqueles eus que está na Bíblia já existiam lá naquele tempo. Ele poderia pegar um povo daquele e trabalhar e mover eles e gerar dali um povo para ele. Mas Deus fez melhor. Deus pegou um homem de 75 anos, uma mulher de aproximadamente 65 anos e falou: olha, Abraão, vem cá. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vem e vá para uma terra a qual eu te mostrarei. Ali começa um novo capítulo da humanidade. Uma nova história da humanidade. Uma história que até então seria improvável, seria impossível. Seria uma narrativa dispendiosa, porque quem iria acreditar que do velho Abraão, homem já com idade de 75 anos, com a sua esposa já em uma idade bastante avançada, fosse gerar um filho? E muito menos que este filho fosse transformar-se em uma grande família e que esta família tornaria-se em uma grande nação. É um mundo de improbabilidades, é um mundo de incerteza, mas Deus, o Senhor, Ele escreve certo. Não escreve por linha torta, mas Ele escreve a história certa, porque Ele coloca cada linha, cada parágrafo, cada ponto, cada vírgula, para corresponder ao tempo do plano e do projeto a qual Ele mesmo marcou na sua presença. Então, meu amigo, nesta tarde eu quero dizer a você, da parte do nosso Deus, que quando os dias forem maus, glorifique ao Senhor. Quando os dias forem difíceis, saiba que é Deus trabalhando, é Deus moldando, é Deus escrevendo a sua história. Porque muitas vezes queremos uma história que nos traga somente alegria, só nos traga prazer, só nos faça rir. Uma história só de benefício, sem cobrança, sem exigências, uma história que vamos deitar e levantar sorrindo e se alegrando. Mas vivemos em um mundo de corrupção, em um mundo que a própria Bíblia vai nos informar, e está escrito que o mundo jaz do maligno. Então, meu amigo, é impossível viver aqui. É impossível viver aqui sem sofrer dores. Mas saiba que nos dias das suas dores, das suas aflições, das suas angústias, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, está a conduzi-lo, está a direcioná-lo, está segurando na sua mão e levando pelos caminhos dos planos e dos projetos as quais ele tem em sua vida. Você só precisa se aquietar, se acalmar e esperar. O tempo certo está determinado por Deus. Deus está no controle, Deus está no comando. Deus está realizando tudo de uma forma muito especial e muito maravilhosa. Mas você precisa, meu amigo, aguardar. Assim como Ana aguardou, assim como Israel sofrendo dores, sofrendo açoites, sofrendo grandes aflições pela corrupção que ali estava. Deus, o Senhor, fez com que Ana gerasse Samuel. Deus, o Senhor, protegeu, guardou, cuidou de Samuel para que ele crescesse e então estivesse na presença dele. E a Bíblia vai nos informar que o povo de Israel,
viveu na presença de Deus enquanto Samuel fora profeta, fora juiz, fora sacerdote em Israel. Porque ele atentou para a voz do Senhor, para os planos do Senhor, porque Deus, o Senhor, conduziu a história de Samuel para que assim fosse. Que aqueles que não souberam amar a Deus, não souberam amar a obra de Deus, não souberam amar o reino de Deus, tivessem o devido juízo, tivessem o devido preço. E foi um preço muito caro. Porque vamos ler no capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel que a arca fora roubada. E que em um só dia foram mortos os 2 sacerdotes. O sumo sacerdote Eli veio a falecer também num só dia. Um exército inteiro foi colocado a perder, fora destruído diante dos inimigos de Israel. Por causa da corrupção generalizada que estava em Israel naquela época. O povo estava com o coração edúbio, titubeando. E a história vai nos contar que era uma corrupção generalizada. Era algo impactante, assustador. Mas que Deus, o Senhor, soube reger a história. Ele regeu a história de uma forma muito poderosa, de uma forma muito maravilhosa. E que a história culminou naquilo a qual era o plano e o projeto de Deus. Colocar Samuel para ser juiz e sacerdote sobre o seu povo. E dar êxito ao seu povo. Então, meu amigo, se você quer vencer, se você quer alcançar vitória, você precisa entender que o trabalhar de Deus é diferente. A forma de Deus trabalhar é diferente. E você precisa saber esperar o tempo de Deus. O Salmo 40, ele vai nos dizer assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, o Senhor, Ele cuida da história daquele que verdadeiramente se entrega a Ele, se propõe a fazer aquilo que é a obra dEle, a vontade dEle, a expressão do reino dEle na terra. E se você, meu amigo, tem um plano e um projeto de Deus na vida, eu quero dizer a você, não desanime, não se deixe corromper, não se deixe ser tombado pelas circunstâncias da vida, mas espere pelo Senhor, espere no tempo de Deus, no momento em que Deus planejou, projetou em sua vida. Tudo vai acontecer da forma em que Deus escreveu que será. Não há ninguém na terra que possa impedir os planos e os projetos de Deus na vida do homem. Não há ninguém na terra que possa interromper os planos e os projetos de Deus na vida do homem, a não ser o próprio homem. Se você, meu amigo, é portador de uma promessa de Deus e de um plano, de um projeto de Deus, a minha exortação a você nesta tarde é que você espere na forma de Deus, no tempo de Deus, e então Deus vai glorificar o nome dele em sua vida. Deus vai te honrar na terra dos viventes, assim como honrou a Ana, assim como honrou Samuel, assim como colocou Samuel acima dos seus inimigos, daqueles que se opunham a Samuel. Exaltou o povo de Israel e deu a Israel uma nova oportunidade, uma nova chance. Deus também quer te dar esta nova chance, esta nova oportunidade. Deus quer exaltar o seu nome. Deus quer honrá-lo na presença daqueles que duvidam de você,
que olham para você e vê um mundo de improbabilidades. Porque tudo parece impossível ao homem, tudo parece não dar certo na visão do homem. Tudo parece estar caminhando por caminhos errados, inseguros e incertos na visão do homem. Mas Deus está no controle da história. Deus está no comando de tudo. Deus está regendo tudo. E a história está indo pelo caminho que Deus determinou que fosse. Confia no Senhor. Quando falo do homem Abraão, Deus não disse a ele, ó, a terra é essa, o local é esse, a direção é essa, não. Deus disse, olha, eu vou te levar para uma terra a qual eu te mostrarei. Agora vem cá, pensa comigo. Naquele tempo não havia bússola, naquele tempo não havia GPS, naquele tempo não havia nenhum meio de condução, de orientação que temos hoje. Mas Abraão, ele foi conduzido por algo muito superior a tudo isso, que era a voz do Todo-Poderoso, a orientação do Deus Todo-Poderoso, do dono da vida, Criador dos céus e da terra. De modo que Abraão, ele é conhecido milênios depois como o pai da fé. Porque cumpriu os planos de Deus, porque esperou em Deus, porque confiou em Deus, porque viveu em Deus, temeu a Deus, obedeceu a Deus e Deus o exaltou. Milênios passaram e o nome de Abraão é reconhecido ainda nos nossos dias. Abraão ainda é conhecido nos nossos dias como o pai da fé. Então, meu amigo, assim é na vida de todo aquele que confia, que espera no Senhor. Todo aquele que confia a sua história nas mãos do Senhor. E a sua história é guardada, a sua história é dirigida, a sua história é orientada, é conduzida pela mão do Deus Todo-Poderoso, pelos planos e pelos projetos que o Deus Criador dos céus e da terra tem em sua vida. Você só precisa esperar. Você só precisa aguardar. Confia. Espere que no momento certo, Deus, o Senhor, fará coisas grandes em sua vida. Assim como ele usou Samuel para escrever 2 livros. Para contar a história de Davi. A história de um rei que foi segundo o coração de Deus. Para contar tanta história, para enfatizar tantos ensinamentos maravilhosos que podemos hoje aplicar às nossas vidas para que tenhamos vitória, para que tenhamos êxito. Quando falamos de Davi, falamos de um garoto que também era uma improbabilidade. Era o menor de uma família israelita, a qual era rejeitado pelos seus próprios irmãos. Vivia lá no meio do pasto, cuidando de ovelhas, ovelhas que nem para sacrifício serviam, porque eram ovelhas malhadas. Mas Deus, o Senhor, olhou do mais altos céus e via Davi lá, lutando contra leões, contra ursos. Deus, o Senhor, olhava do mais altos céus e via Davi conduzindo aquelas poucas ovelhas. Deus ouvia e via Davi entoar salmos, como o Salmo de número 23, que ele vai dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi, ele confiou a sua vida em Deus, sabendo que Deus iria conduzir a história dele, e iria reger a história dele, iria proteger a história dele, iria dar provimento à história dele. Então Deus olhou do mais alto dos céus e disse, esse será o rei de Israel.
esse será o homem que eu vou usar para exaltar o meu povo. E durante os 40 anos que Davi reinou sobre Israel, Israel tornou-se o maior poder político da época, porque tornou-se um império, a quais todas as nações à sua volta serviam Israel. Era um povo abençoado, porque Davi fora escolhido por Deus para ser grande, porque Davi se entregou inteiramente a Deus, entregou a sua história nas mãos de Deus, deixou Deus reger a sua história. Vamos ver que Davi, vamos ler isso na Bíblia, na palavra de Deus, que Davi, ao sair para as guerras, ele consultava ao Senhor para saber se aquela guerra, se aquela batalha estava sendo conduzida por Deus e se ele haveria de ter êxito. Davi não saía à batalha sem consultar a Deus. E a história de Davi é uma história de grande êxito, de grande vitória, porque ele confiou a sua história na mão de Deus. Meu amigo, eu encerro aqui esta mensagem nesta tarde. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu convido você a compartilhar este vídeo, a entrar lá no canal do YouTube, A Caminho com Deus. Entra lá, se inscreva no canal, me dá uma força, me ajuda a divulgar. Também a página Caminho com Deus no Facebook. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Vamos juntos implementar o reino de Deus na terra. E lutando, cada um com a sua pouca força, vamos nos fazer grande e Deus será glorificado em nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a cada um e que haja a graça de Deus abundante em suas vidas neste final de semana. Que haja paz, que haja vitória, que haja êxito, que haja grandes maravilhas do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu encerro aqui nesta tarde.